Então, pessoal, boa tarde. São 13 horas e 59 minutos do dia 8 de março de 2021. Estou gravando a nossa reunião. A qualquer momento que queiram que eu pare a gravação, é só dizer. Por favor, falem no microfone, que nem sempre eu vou conseguir acompanhar o chat. Hoje nós vamos falar sobre canteiro de obras, certo? Antes de iniciar no nosso tema propriamente dito, eu tenho alguns avisos. E para isto, eu vou compartilhar aqui a minha tela do Cigar com vocês, tá bom? Quando eu compartilhar, eu vou pedir que vocês me confirmem, por favor. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Ainda não. Tá carregando. É a tela do cigarro. Está Apareceu. carregando. Apareceu. Pronto. Então, vamos lá. Eu vou abrir aqui nas tarefas, certo? Para eu mostrar a vocês as tarefas que nós já temos cadastrado. Algumas eu cadastrei agora. Acabei de cadastrar e vou explicar. Hoje a internet está ajudando bastante. Então, pessoal, aula passada eu já tinha explicado a vocês a tarefa 1 e a tarefa 2. Aí, caso alguém tenha alguma dúvida, pode me perguntar ainda durante a aula aqui, eu não vou estar repetindo, ou pode marcar um horário comigo na quinta-feira, certo? Para atendimento, que é o horário do nosso atendimento. Infelizmente, eu só posso atender vocês com hora marcada, porque estou com a demanda muito alta de alunos, então eu não posso estar atendendo qualquer hora, qualquer momento, respondendo e-mail. Infelizmente, a minha disponibilidade vai ser no horário marcado, certo? Então, para hoje, eu cadastrei a tarefa 3. A tarefa 3 é para elaborar uma maquete em 3D utilizando o SketchUp, certo? Por que eu sempre falo SketchUp? Porque o SketchUp é um software que, além de ser, você conseguir baixar uma versão free, né? Ele é um software que você vai conseguir rodar no dia da apresentação aqui para os colegas, no dia da nossa atividade avaliativa da unidade 1. E aí, às vezes a pessoa utiliza o Revit, mas na hora de abrir aqui e carregar, e não consegue. Por isso que eu aconselho que utilize o SketchUp. Então, a maquete em 3D de um canteiro de obras padrão, utilizando a norma NR18, que é a norma que nós vamos estudar hoje. E este canteiro de obras, ele tem que atender às especificidades do projeto arquitetônico da tarefa 1, que vocês vão me apresentar. Eu não passei um projeto arquitetônico na tarefa 1, tá aqui, ó. Elaborar projeto arquitetônico completo de residência unifamiliar que tenha até 65 metros quadrados, considerando aspectos relevantes do plano diretor e código de obras da cidade, onde você vai edificar esse projeto, né? Pode ser Mossoró, Natal, Pau do Ceará, Paraíba, Piauí, onde você disser, não, professor, eu vou construir esse projeto no Maranhão, aí você vai e faz o projeto observando o plano diretor e o código de obras de lá, do local que você vai construir, porque muda, os códigos de posturas municipais, eles mudam de um local para outro, certo? Então, por isso que eu coloquei essa observação. Aí vocês vão apresentar esse projeto plotado e vão mandar no CIGA no formato A3 ou A2, em PDF, né, com a escala que atenda a ABNT. Aí, para esse projeto de uma casinha, vocês vão dizer qual é o canteiro de obras mínimo necessário.
Aí vocês vão aprender o que é canteiro de obras hoje, que eu vou ensinar para vocês, certo? Então, a tarefa 3 é essa. Faltou eu cadastrar uma outra tarefa que é em grupo, que é a da alocação da obra. Mas no final da aula eu cadastro e na próxima aula eu explico. E aí, pessoal, a tarefa 4 e a tarefa 5 é relativo à apresentação das tarefas que são em grupos, tarefa 1 e tarefa 3. Então, no dia da nossa atividade avaliativa, dia 29 e dia 5, a gente vai se reunir, todo mundo, aí a gente vai sortear o grupo na hora da apresentação. Aí o grupo vai iniciar a apresentação, aí vai mostrar o canteiro de obras, vai mostrar a locação da obra, vai mostrar o projeto arquitetônico, só que o grupo não tem 4 ou 5 membros. Então, esses 4 ou 5 membros, cada um vai apresentar uma partezinha. E eu vou avaliar a apresentação individual, bem como o projeto geral no final. Então, o projeto geral vai refletir na nota das tarefas em grupo, tarefa 1 e tarefa 3, e as apresentações individuais vai refletir nas notas das tarefas individuais, certo? Vocês só não vão apresentar o resumo da tarefa 2 na atividade avaliativa da unidade 1. A nossa atividade avaliativa, ela vai ser o conjunto de apresentações das tarefas que vocês vão fazendo no decorrer da disciplina, certo? Então, vocês vão me enviar via SIGA as tarefas, nas datas que estão pré-definidas, e também vão apresentá-las para a sala, e eu vou fazer a avaliação em sala, e vou criticar, e vou fazer elogios, e vou fazer colocações pertinentes à apresentação do trabalho de vocês, né? De acordo com as normas técnicas, claro. Então, isto vai refletir diretamente na nota de vocês, da atividade avaliativa da unidade 1. Uma outra coisa que eu queria ver com vocês, pessoal, é o seguinte, e aí realmente eu espero uma resposta agora, nesse exato momento, caso... Não, mãe, ainda não terminou, não. Professora, Deixe o cigarro aqui. boa Oi, tarde. Professora, eu tenho uma dúvida. pode No falar. caso, com relação Oi, à tarefa 1, quem né? é que está falando? É Roberta Clarice. Quem é que está falando? Roberta Oi, Clarice. Roberta. Professora, com relação à tarefa Sim, 1, relação à tarefa 1, pode dizer. que é a Certo. elaboração do projeto arquitetônico, né? No caso, essa é a tarefa em grupo. Quando ela vai para a tarefa individual, a pontuação vai ser de acordo com a apresentação, é isso? De acordo com na apresentação. Porque Pode ser ficou que um você pouco. não apresente o projeto arquitetônico. Pronto, Entendi. deixa eu É concluir porque meu ficou um pouquinho raciocínio, confuso para mim essa Roberta. relação das tarefas individuais e tarefas em grupo. Quando a senhora colocou, por exemplo, tarefa 4, apresentação da tarefa 1, tarefa 5, apresentação da tarefa 3. Pronto, aí o que eu disser aqui vai estar gravado e vai estar disponível para todos, os presentes e os ausentes. Podem tirar essa dúvida, muito pertinente sua dúvida, Roberta. A apresentação das tarefas vão ser no total 8 tarefas, eu acho. Aí vocês vão apresentar 4 das 8, e 4 vão ser individuais, notas individuais, não são tarefas individuais, são notas individuais. Então, vamos dizer que o seu grupo tenha 4 membros, cada um vai apresentar uma parte das tarefas, certo? Cada um vai ter 5 minutos para se apresentar. E aí, relativo ao tema que você esteja apresentando, eu vou fazer algum questionamento. Alberta, qual a área dessa sala? Dessa sala de estar? E você vai dizer, eu vou dizer, e qual a área mínima que o Código de Obras da cidade, vamos dizer que você adotou de Mossoró, que a cidade de Mossoró exige? Aí você vai me dizer.
Aí, pronto, ali eu já faço a anotação, aí já passo para o seu próximo colega. O próximo colega está apresentando NR18. Aí eu vou dizer, fulano, qual é a altura do pé direito do vestiário? Aí o fulano vai responder. Aí o fulano, se a pessoa se enrolar no tema que ela está apresentando, não souber apresentar, não tiver segurança, aí pode ser que ela vá perdendo alguns pontinhos de apresentação. Então, essas tarefas individuais de apresentação vai refletir na nota de vocês, mas não é obrigatório cada pessoa apresentar os 4 tópicos, não. Cada pessoa vai apresentar um tópico do trabalho. Mas aquele tópico que você vai apresentar com propriedade, né? E vai responder aos meus questionamentos para você fechar todas essas notas de apresentação com a nota 10. Você entendeu? Sim, professora, entendi. Agora, pronto, aí os deslizes, né, que vai acontecendo, os 4 membros. Aí você respondeu muito bem, fechou com 10 as suas 4 notas individuais. Só que 2 colegas seus, na hora da apresentação, não estavam tão bem, aí não respondeu todas as perguntas, ou não sabia, ou não pesquisou tanto. E aí, onde é que isso vai refletir? Na nota da tarefa que é em grupo. No caso, se o colega que estava apresentando o tópico relativo a NR18, que é o canteiro de obras, ele não tinha tanta propriedade no assunto, eu tirei 20% da nota de canteiro de obras, aí todo mundo do grupo vai ficar com 20% a menos daquela nota de canteiro de obras, entendeu? Entendi sim, professora. Só mais uma dúvida. Com relação às datas também, porque eu vi que as datas das tarefas em grupo, elas não são as mesmas da apresentação individual, né? Por Não, exemplo, porque a tarefa assim, 4, a tarefa em grupo você tem que me enviar antes da apresentação, você que eu digo o seu grupo, certo? certo. E a apresentação necessariamente não vai ser naquela data que está lá, vai ser na data da nossa atividade avaliativa, que até o momento nós pretendemos que seja dia 29 de março e dia 5 de abril. Pode ser que mude de acordo com alguma intercorrência que venha a ocorrer no meio do caminho, mas até o momento você pode se apresentar ou no dia 29 de março ou no dia 5 de abril. A gente vai fazer o sorteio na hora da apresentação e vai ver. Entendido, professora. Obrigada. Mas você só vai ser avaliado uma vez. Certo. Pronto. Agora, pessoal, eu gostaria que esses 6 alunos que ainda estão sem grupo, Alexandra Trindade, Heloísa Almeida, Karine Ellen, Marília Jose, Pedro Henrique e Roberta Clarice, ou se agrupassem entre si, eu permitiria que esses 6 fossem um grupo. Eu não sei se vocês estão vendo aqui na minha tela, Professora, alunos sem eu grupo, 6. eu acho que alguma das meninas do grupo esqueceram de enviar o e-mail, mas a Alexandra, Heloíse, Marília e Roberta e Karine é um grupo. Então, só Pedro Henrique está sem grupo, Não, é? Isso. na real, eu já estava no grupo de Luiz Antônio, professora, se eu não me engano. Eu acho, não sei se ele esqueceu de Luiz colocar meu Antônio. nome. É, Olha, Luiz, deixa eu Jordana, passando os grupos aqui. Luiz, Jordana, Maria Gabriele. Ali, ó, tô ali, ó. Ou é Pedro outro Henrique de Pedro? Araújo Silva. E esse outro Pedro Henrique aqui é quem? Não é você, não. É Pedro Ah, de Henrique de Oliveira Oliveira Souza. Souza. Tá, obrigado. E perdão também ao mesmo tempo. Pedro Henrique de Oliveira Souza, você se encontra presente entre nós? Então, eu posso agrupar vocês 5 que me disseram o nome agora, Roberta? Aqui Pode no sim, grupo? professora. Nós já estávamos combinando, já tinha grupo no WhatsApp, mas eu acredito que alguma de nós esqueceu de enviar o e-mail, viu? Pode ser que vocês tenham enviado, eu não tenha visto também, porque eu recebo muitos e-mails
Ah, pode Talvez ser pode também. até ser que vocês tenham enviado e eu não tenha visto. Mas eu já vou fazer isso aqui para fechar com essa etapa, porque só faltam vocês para vocês terem acesso às tarefas e me enviarem as tarefas. Inclusive, vocês precisam estar em algum grupo. Aí, no caso, o Pedro Henrique, que está sem grupo, ele precisa entrar em algum grupo, aí eu sugiro que ele entre nesse grupo que só tem 2 pessoas até agora, para não ficar em um grupo que já tem 5 ou 6 pessoas, porque fica bastante tumultuado. Então, o seu grupo, Roberto, é a Alexandra, é? É isso mesmo, Alexandra, Heloíse, Heloíse, Karine e Marília Josi. Karine, Marília Jose e Roberta Clarice, não é isso? Isso mesmo. Pronto, então agora, pessoal, só ficou Pedro Henrique de Oliveira Souza sem grupo, se alguém conhecer ele, ou se puder avisar para ele entrar em algum grupo, eu sugiro que ele entre em um grupo que tem 2 pessoas ou que tem 4 pessoas, mas os que tem 5 eu não vou permitir que entre, porque já tem membro suficiente para um grupo. Então, sobre as tarefas, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Se tiver, o momento é esse. Professora, então, Ainda essa faltou tarefa. cadastrar a tarefa 6, que eu vou cadastrar, que é a da alocação de obras, que é para fazer a maquete 3D, que é o que a gente falou na aula passada. Oi, pode Então, essa perguntar. tarefa 4 e 5 não é para enviar nada, né? Ela está aí só como. É a nossa apresentação individual. Não, você vai participar, Marcelo, né, que está falando. Isso. Você vai participar da aula, eu Sim. vou anotar seu nome, vou fazer algum questionário, está fazendo a explanação, e vou lhe avaliar individualmente, bem como vou avaliar o grupo de acordo com as suas propriedades no assunto que você vai estar apresentando, tá bom? Certo, tá certo. Professora, eu acho que o Marcelo perguntou Pronto. se é para Pessoal, enviar a só mais uma apresentação. coisa. Eu acho que ele quis perguntar se é para enviar a Não, apresentação em não. slides. Vocês vão. Isso mesmo. Não precisa, não precisa. Porque a aula não É, vai ficar gravada? sim, sim. É porque eu não entendi a data que a senhora colocou na tarefa Nessas lá. Por tarefas exemplo, individuais, a tarefa 4 está para a 15 de tarefa 3. 4. Pronto, mas não precisa enviar nada, é só para ela apresentar para compor a nota na hora que eu for compor a nota da avaliação. Entendeu, João? Entendi, sim. Aí só mais uma dúvida. A Aquelas datas apresentação, no ali são caso. hipotéticas, Uhum, elas podem modificar de acordo com a data da nossa avaliação. uhum. Aí, no caso, vai ser uma apresentação só. A tarefa 4 e 5 seria uma apresentação só, dos dois conteúdos, do projeto arquitetônico e do É, canteiro de obras. Certo, entendi. sim. Outra coisa, pessoal, eu vou disponibilizar, eu vou tentar encontrar o vídeo da turma passada, que eles fizeram as maquetes bem bacanas, e eu gravei a apresentação deles, eu vou tentar disponibilizar para vocês ver, se alguém tiver curiosidade em ver como foi que ficou a apresentação deles, aí talvez clarei mais a ideia de vocês sobre o dia da apresentação, certo? Agora nós vamos iniciar o nosso conteúdo de hoje. Eu vou pedir licença aqui para desligar minha câmera. Se alguém quiser fazer algum Professora, questionamento, eu peço. Oi, Isabela. É que eu não pude entrar desde o início da aula. Eu entrei agora há Sim, pouco. Eu tinha pedido a Artemio para perguntar, não sei se ele perguntou, numa coisa do trabalho. Ele perguntou? eu não sei. Várias pessoas perguntaram. Ah, tá. Pois, vou perguntar, e a senhora me disse se ele tiver me perguntado pela pergunta que eu fizer. A questão da Certo, pode perguntar. acessibilidade, como é que você quer? Você quer uma planta específica de acessibilidade, não é assim?
Não, você não vai fazer o projeto arquitetônico Isso. de uma casa, aí na casa não tem calçada? No Aí caso, o você, passeio. aí você vai ver que lá no plano diretor da cidade que você está trabalhando, tem especificações de acessibilidade para os passeios públicos. Tipo, não pode ter árvore, tem que ficar uma área livre de 1,5 m. Se tiver algum obstáculo na calçada, tem que ter no mínimo 2 metros de altura, tem que ter uma largura mínima de 2 metros, aí tem que ter piso tátil, tem que ter rampa de acessibilidade. É isso aí que eu falei de acessibilidade sobre o projeto de vocês. Sim, é na questão pública, não é na questão do interior da residência em si. Não, porque como é só uma residência, é muito difícil alguém fazer um banheiro acessível, porque seria mais de um banheiro, né, Isabel? A não ser que já tenha realmente essa necessidade. Tem uma pessoa cadeirante em casa, ou tem um idoso, aí a pessoa já faz o banheiro acessível. Mas não sendo, aí você coloca como normal e apenas para uso comum, né? E apenas se preocupa na parte de acessibilidade no passeio público. Sim, porque eu estava em dúvida, mas, de todo modo, eu fiz considerando o interior também. Eu estava fazendo com banheiro, sendo um banheiro para todos da casa, né, o banheiro coletivo, e sendo na dimensão para ser acessível. Pronto, você fez o banheiro social acessível. Não Foi tem isso. problema, não tem problema, certo? Certo. Aí, no caso da metragem total da casa, porque no caso da gente tá dando 67,70, que você tem que Não até tem problema, não tem ótimo. problema. Viu? Entendi. Eu digo até 65 para não passar muito, porque às vezes a pessoa já tem até um projeto pronto e quer utilizar, porque se Deus quiser, eu pretendo utilizar este mesmo projeto, que vocês vão trabalhar bastante com ele na disciplina de orçamento. E aí, como geralmente o orçamento é muito conteúdo, se vocês pegarem um projeto muito grande, vocês vão ter bastante trabalho para desenvolver durante a disciplina, certo? Certo. Aí, no caso, essa metragem que a senhora fala, por exemplo, no plano diretor que a gente escolheu, do município, fala que varanda considera área construída, mas aí o garagem, se não tiver coberta, não considera. Aí, no caso, vai ser os 65 dentro desses parâmetros, né? Assim, do que o plano diretor considera como área construída, né? Exatamente, é só de área construída e você considera apenas o que for coberto, né? Nesse caso aí, você pode até, para facilitar, considerar a área construída igual a área coberta. Tá. Aí, no caso, outra coisa, porque tem zonas, né, que o plano diretor determina na cidade, zona de interesse social, zona de adensamento. A gente pode escolher qual zona a gente quer, como é. Com certeza. É um projeto de vocês. Vocês podem trabalhar em cima dele de acordo com a necessidade do grupo. Sim, tá certo. Porque eu vi que tem especificações diferentes para cada zona. Por exemplo, essa de interesse social não exige nem área permeável. Aí eu fiquei que, como você tinha falado de todas essas considerações, eu fiquei na dúvida se, um exemplo, a gente escolhesse uma zona de interesse social. Se Aí você você tem que aceitaria. justificar, né? Na apresentação você tem que dizer, ó, professora, no meu projeto não tem área permeável, porque eu escolhi uma zona de interesse social e o plano diretor não exige. Sim, eu não tenho que justificar por que escolhi zona de interesse social. Eu tenho que justificar em relação Por que não tem área permeável? Entendi. Entendeu? Entendi. Tá bom. Tá bom? Tá bom, Então, obrigada. pessoal, agora eu vou apresentar a minha tela. Vocês viram que eu já coloquei lá no Cigar o material que a gente vai trabalhar na aula de hoje, que é relacionado a canteiro de obras, certo? Quem já trabalhou com segurança do trabalho, pode ser que já tenha familiaridade da norma NR18,
No entanto, pessoal, até ano passado, a norma NR18, vocês estão vendo minha tela? Ainda não, professora. Professora, eu estou conseguindo ver. Tá Também estou vendo? conseguindo ver. Pronto, o NR18. Então, até ano passado, pessoal, essa norma que foi criada pela portaria do Ministério do Trabalho de a portaria 3.214 de 1978, ela já sofreu todas essas revisões aqui que vocês estão vendo de hiperlink azul. A última que ela sofreu foi dia 10 de fevereiro de 2020, sendo que ela começou a ter vigência a partir de um ano após a sua publicação, ou seja, ela começou a ter vigência dia 10 de fevereiro desse ano. E por que estou dizendo isso? Porque tiveram mudanças consideráveis a respeito do tema canteiro de obras, principalmente, que é o tema que nós vamos trabalhar aqui hoje. Então, pessoal, antes de tudo, o que é a norma NR18? É uma norma que ela vai parametrizar toda a parte de segurança do trabalho que você vai praticar no interior da sua obra, certo? Então, um dos itens que ela vai ter é o canteiro de obras, que a gente vai ver aqui nesse item 18.5, áreas de vivência, alguma coisa nesse item 18.6, instalações elétricas, nesse item 18.7, etapas da obra, no item 18.8, escadas, rampas e passarelas, certo? No item 18.9, medidas de proteção contra quedas de altura, no item 18.10, máquinas, equipamentos e ferramentas. Aí, no item 18.11, movimentação e transporte de pessoas e materiais. No item 18.12, muito importante esse item aqui, andaimes e plataformas de trabalho. E, por fim, o item 18.13, sinalização de segurança do trabalho. Então, se vocês me perguntarem hoje, professora, o meu canteiro de obras tem que atender o quê? O canteiro de obras, obrigatoriamente, tem que atender todos esses itens que eu acabei de dizer aqui, dessa norma NR18. Por quê, pessoal? Porque, assim, o Ministério do Trabalho, o antigo Ministério do Trabalho, os fiscais do trabalho, os delegados do trabalho, quando eles vão numa obra, eles vão fiscalizar a obra. E uma das coisas que eles fiscalizam é o canteiro de obras. E um dos motivos que mais as obras sofrem autuações e pagam multas é por não estarem com o canteiro de obras confeccionado atendendo às especificações técnicas e parâmetros previstos na NR18, certo? E aí, o que é que acontece? Algumas coisas que antigamente não era permitida, e aí eu tenho que enfatizar isso, como o uso de banheiro químico na obra, que inclusive os fiscais do trabalho, eles multavam a empresa que utilizasse banheiro químico. Hoje, com essa nova norma NR18, que foi revisada ano passado, isso é permitido. Então, a partir de agora, quando vocês forem trabalhar no interior da obra e vocês forem fazer o canteiro de obras de vocês têm que observar essa norma revisada de 2020, para atender todos os requisitos de segurança do trabalho que ela traz para vocês, certo? Eu vou passar aqui para a parte do canteiro de obras, e aí depois tem um outro material que eu já coloquei, que é bem ilustrado, que vai ser melhor para a gente visualizar, certo? Eu vou começar com a parte de áreas de vivência. O que são áreas de vivência, pessoal? É uma pergunta, se alguém quiser pode responder. Professora, no caso, isso aí é direcionado aos trabalhadores, né? Assim, da obra. A segurança do trabalho dentro da obra, certo? Você vai ver, Isabela, que é a Isabela que está falando, né? Isso, professora.
Pronto, você vai ver que ele vai dizer assim, que todo local que esteja sendo construído uma obra tem que ter um local para aquecer refeições, tem que ter um local para refeitório, tem que ter um local para banheiro. Aí ele diz, inclusive, qual é a altura mínima, qual é a área mínima, que tem que ter porta, que tem que ter porta-papel toalha, que tem que ter chuveiro, quantos trabalhadores, quando você for dimensionar o seu canteiro, podem utilizar um chuveiro, certo? Então, assim, ele vai fazer uma previsão, é um chuveiro para cada 10 trabalhadores. Você vai trabalhar na obra do Presídio Federal, que eu trabalhei aqui em Mossoró, Rio Grande do Norte. Aí aqui tinha 1.500 trabalhadores. Quantos chuveiros eu ia precisar colocar na minha obra, Isabel? Se é um para cada 10. Quantos trabalhadores, desculpa? 1.500. 15? Não. Ah, professora. Peraí, sou ruim de conta. É isso, 20, é mesmo. Valeu, Marcelo, 150. 150, pois é. Um vaso sanitário é para cada 20 trabalhadores. Quantos vasos sanitários eu ia precisar ter na minha obra? R$ 75. Um bebedouro é para cada 25 trabalhadores. Quantos bebedouros eu ia precisar ter na minha obra? R$ 60. Pronto, é exatamente isso que vocês vão fazer. Vocês vão dimensionar um canteiro de obras para a obra de vocês. A obra de vocês é uma casa popular que mesmo no auge deve ter o quê? 2 serventes, um pedreiro, talvez um encanador e um eletricista e no máximo um carpinteiro. Aí vocês vão dimensionar quantos bebedouros vocês vão colocar, quantos chuveiros, quantos vasos sanitários, quantos o vestiário para vocês vão dimensionar quantos armários de acordo com o número de trabalhadores. Então, vocês imaginem, pessoal, um canteiro de obras de uma obra que tem 1.500 trabalhadores, como essa que eu trabalhei, o tamanho que era esse canteiro de obras. E aí, quando o Ministério do Trabalho vem fiscalizar, ele traz uma planilha com todos esses aspectos que estão escritos aqui na NR 18, certo? Na norma regulamentadora número 18, que ela trata sobre os programas de condições de meio ambiente de trabalho na indústria da construção civil. E ele vai só perguntando ao engenheiro executante, ao responsável pela obra, eu queria dar uma olhada nos banheiros. Aí vai chegar lá, tem banheiro em quantidade suficiente para todos os trabalhadores? Aí sim, tem quantas mulheres na obra? Falar nisso, meninas, feliz Dia da Mulher, certo? Parabéns. Que a caminhada de vocês tenham muitas flores no caminho, certo? Para os homens também. Feliz Dia do Homem. Não é só mulher que pode comemorar o dia, não. Era para ter Dia do Homem, né, também. Pessoal, aí ele vai perguntando, eu quero ver os bebedouros. Quantos bebedouros tem na obra? Só para vocês terem uma ideia, é obrigatório que tenha instalações sanitárias divididas por sexo nas obras. Então, ele vai perguntar, a primeira pergunta que ele vai fazer, quantos trabalhadores tem na obra? 1.500. Quantas mulheres? Na época tinha 2, eu ia me dar contabilidade. Aí, quantos homens? Aí, 1.498 homens. Aí, agora vamos ver se tem instalações, áreas de vivência, né, que são áreas de uso comum para atender todo esse pessoal. Eles trabalham em turno ou eles trabalhar em turno é assim, eu trabalho uma equipe de manhã, uma equipe à noite. Ou eles trabalham todos no mesmo horário de expediente? Todo mundo trabalhava no mesmo horário de expediente. Ok, então a gente tem que ter um canteiro de obras dimensionado para o número de trabalhadores que estão presentes na obra. Então vamos ver.
para esse número de trabalhadores, eu tenho que ter, primeiro para o feminino, que está mais fácil. Só tinha 2 mulheres, eu tinha que ter o quê? Um bebê, um banheiro feminino, não é? Tinha que ter separado por sexo. E aí, pessoal, as áreas de vivência, elas têm que ser projetadas de forma a oferecer aos trabalhadores condições mínimas de segurança, conforto e privacidade. Aí nelas estão as instalações sanitárias, vestiário, local para refeição e alojamento quando houver trabalhador alojado. Pronto, nessa obra, que foi uma das maiores obras que eu já trabalhei, a gente tinha também alojamento. E o alojamento, ele tinha que ser dimensionado de acordo com a quantidade de trabalhadores que estavam alojados, certo? Então, vocês vão ver que nem todas as obras vão precisar ter alojamento. Mas, se tiver gente morando lá, aí vocês têm que construir o alojamento. Muitas vezes, pessoal, as empresas, elas optam por alugar uma instalação, um equipamento, uma casa, fora do local da construção, para servir de alojamento, do que construir o alojamento dentro da obra, porque aí tem que ver o que é que se torna mais caro, certo? E aí, às vezes, eles acham mais barato fazer uma locação de uma casa. Por quê? Porque as instalações da área de vivências, que são essas que eu falei aqui para vocês, elas têm que atender essa outra norma aqui, que é a norma NR 24, que ela trata das condições sanitárias e de conforto no local de trabalho. Essa norma, ela vai dizer quantos litros de água, por exemplo, cada trabalhador tem que consumir por dia. Então, assim, se você tem, Isabela, uma obra com 1.500 trabalhadores e a norma NR 24, ela diz que cada trabalhador tem que receber 2 litros de água potável por dia. Quantos 1.000 litros de água você vai comprar por dia para abastecer a sua obra? Vamos lá, pessoal? Me ajudem. Mulher, eu acho que é 3.000, mas tem uma coisa, 2 litros, não é muito pouco, não? Acho que isso eu bebo numa... Oxente. É o mínimo, né? Mas aí tem gente que não toma tanta água, né? Aí, vamos dizer que seja 3.000 litros. Aí, você transformando em garrafão. Quantos garrafões de água você vai comprar por dia para a sua obra? 150? 150 garrafões, exatamente. Um garrafão hoje custa quanto, pessoal? Varia bastante. De 3 a 5 reais. É, mais ou menos. Bota aí um de R$3, o mais barato, dá quantos reais de água por dia? Só de beber, viu? 450. Pois é, e você esqueceu de botar na planilha orçamentária os garrafões de água. O que é que você acha? Sua obra vai ter pelo menos 1 ano de construção. Quem é que vai pagar? Aí é onde começa o prejuízo das obras, sabia? Então, pessoal, cada instalação sanitária ela tem que ter pelo menos um lavatório, uma bacia sanitária dotada de assento com tampa, mictório na proporção de um conjunto para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, bem como chuveiro na proporção de uma unidade para cada grupo de 10 trabalhadores ou fração. Então, é aquela conta que nós estávamos fazendo agora há pouco, eu ainda esqueci de colocar o mictório. Oh. Mas, assim, nesses casos existem critérios, né, para quando se deve comprar essa água, ou sempre tem que colocar essa água? Olha, é o seguinte, aí vocês vão estudar ainda em orçamento, isso aí. Na planilha orçamentária de vocês, tem uma coisa que a gente chama que é BDI, que é bonificação por despesa indireta.
o que é a despesa indireta? É tudo que não está relacionado diretamente à obra. No caso, a água que você vai fornecer para os trabalhadores, o EPI, a bota, o óculos, o capacete, a farda, nada disso você vai colocar na planilha orçamentária, mas você vai fazer previsão disso no BDI, que é inclusive o local onde você coloca o lucro. Por exemplo, em obra pública hoje, como a UFESA, nós praticamos 2 BDIs diferentes, que é um de 25%, 25% de quê? 25% do valor global da obra. Então, assim, se você fez uma licitação de uma obra de 10 milhões, você vai colocar mais 25% em cima desses 10 milhões, que é para cobrir os custos indiretos, que são esses, pagar alguns impostos, entre eles o ISS, mas tirar o seu lucro, o lucro da empresa para a obra, da obra, certo? Então, eu brinquei com vocês quando eu disse que vocês iam colocar o garrafão na planilha. Vocês vão colocar na planilha, mas é na planilha do BDI, certo? Não é na planilha orçamentária. Ok? É porque eu não sei os outros, mas assim, nas obras que eu já vi, que eu nunca vi uma obra assim bem feita, assim, não, acho que não, mas nas que eu vejo, o pessoal vai para as obras, né, na sua moto e tu leva seu garrafão de água. Pronto, mas aí isso acontece até o dia que a empresa ela é fiscalizada pelo Ministério do Trabalho. Na hora que a empresa ela é fiscalizada pelo órgão governamental que trata de segurança do trabalho, aí o primeiro item que eles vê, banheiro, o segundo é bebedouro, você nem se preocupe. E aí, se cada um item desse não estiver sendo atendido, ele vai fazer uma notificação para a empresa e vai dar 3 dias, 5 dias, 15 dias para você corrigir. Aí você vai corrigir, aí eles vão voltar e vai ver, ok. Aí, caso você não tenha feito as correções que eles pediram, aí o que é que vai acontecer? Eles vão aplicar uma multa na empresa proporcional ao número de trabalhadores que tem na obra. Então, se você tinha que fornecer água para 1.500 trabalhadores, aí tem uma norma específica, que é a NR28, que trata só de penalidades e multas, que ela vai dizer quanto o Ministério do Trabalho vai multar por cada trabalhador. Então, vai ser o valor da multa, R$ 200, vamos dizer, vezes o número de trabalhadores, 1.500. E aí, isso vai ser a multa. Pronto, professor, eu pago a multa e me livro? Não, você tem que pagar a multa e cumprir com a exigência, mesmo assim, porque se você não cumprir, o Ministério do Trabalho ele tem poder de polícia, então ele vai poder, inclusive, quer dizer, não é Ministério mais de Trabalho, é a Secretaria de Trabalho, ele vai poder, inclusive, embargar a sua obra até que você faça todas as correções, o que é o embargo de uma obra. O embargo é a paralisação total ou parcial da sua obra. O fiscal do trabalho, ele pode fazer isso? Pode, ele pode lacrar a sua obra e você só pode voltar a funcionar depois que você mostrar que cumpriu todas as exigências. Ok? Certo, obrigado. Por nada. Então, pessoal, onde tiver alojamento, no canteiro de obras ou fora dele, dentro do alojamento tem que ter cozinha. Se tiver preparo de refeições, se não tiver, a empresa ela tem que fornecer o ticket de alimentação ou vale-refeição, como queira chamar. Tem que ter um local para refeição, a instalação sanitária, que é aquilo que a gente viu aqui nesse outro item anterior, a lavanderia e a área de lazer para a recreação de todos os trabalhadores alojados, podendo ser utilizado o local de refeição para este fim. Deve ser de, no máximo, 150 metros o deslocamento do trabalhador do seu posto de trabalho até a instalação sanitária mais próxima. Então, assim, você tem uma obra que está localizada em X hectares de terra, e aí
você vai dividir ela por frente de serviço, e você vai fazer vários canteiros de obra. Em cada um canteiro, você vai colocar pelo menos uma instalação sanitária e um bebedouro, porque você vai ver que essa exigência da distância máxima de 150 metros para percorrer do local da obra até o banheiro, é uma exigência que também é praticada para o bebedouro. Então, assim, você não pode ter uma obra de estrada, por exemplo, que é uma obra móvel, e ter uma frente de serviço aqui, outra lá em Baraúna, não sei se vocês sabem onde é Baraúna, e tem um banheiro aqui, outro lá em Baraúna, e ter várias equipes no meio do caminho, e essas equipes têm que se deslocar do local do meio do caminho até aqui ou até lá em Baraúna. Isso não pode, tem que ser atendido todo o trecho. Então, como agora, por exemplo, é permitido banheiro químico, aí pode colocar um banheiro em cada frente de serviço. Para a obra de estrada foi excelente essa nova legislação. É obrigatório o fornecimento de água potável, filtrada e fresca para os trabalhadores no canteiro de obra, por meio de bebedouro ou outro dispositivo, que pode ser as garrafinhas, na proporção de uma unidade para cada 25 trabalhadores. E não pode ter uso de copos coletivos. Então, assim, um meio que o pessoal utiliza para economizar quando tem uma frente de serviço muito grande é entregar um copo a cada trabalhador. Mesmo assim, o Ministério do Trabalho ainda não gosta. Eles preferem, né, que seja utilizado copo descartável ou que seja aqueles bebedouros de jato inclinados, certo? Um para cada 25 trabalhadores. Aliás, hoje nem isso é possível, por causa da pandemia, aqueles bebedouros de jato inclinado, eu acho que eles aboliram das obras, porque fica um risco de contaminação muito alto. Eu acho que hoje eles estão preferindo que seja entregue uma garrafinha a cada trabalhador com o seu copinho, para que cada um tenha o seu higiene individual. O fornecimento de água potável deve ser garantido de forma que, do posto de trabalho ao bebedouro, não haja deslocamento superior a 100 metros. Então, aquilo que eu estava falando, né? A distância do banheiro não pode ser maior do que 150 metros, e a do bebedouro não pode ser maior do que 100 metros em plano horizontal e 15 metros em plano vertical. Então, isso serve também para um prédio vertical. Você está fazendo um prédio de 50 pavimentos. Aí, cada um pavimento tem 3 metros de altura. E aí, então, pelo menos a cada 5 pavimentos tem que ter um bebedouro para atender os trabalhadores. E aí, quando a obra é vertical, é melhor realmente vocês entregarem a garrafinha individual para cada trabalhador. Na impossibilidade da instalação do bebedouro, as empresas devem garantir nos postos de trabalho suprimento de água potável, filtrada e fresca. É isso aí, pessoal, é uma briga muito grande, porque, assim, as empresas, elas não querem fornecer água mineral, como o colega falou agora há pouco. No entanto, eles querem fornecer água da concessionária. Mas aí, o que é que o fiscal do trabalho ele faz? Ele manda, então, a empresa apresentar um laudo de análise da água, comprovando que aquela água é potável. E aí vocês vão ver que, mesmo a água da concessionária, tendo a obrigação de ser fornecida potável para a gente, por várias vezes que vocês precisarem fazer um laudo, vocês vão ver que elas não têm potabilidade, elas muitas vezes não têm, porque elas podem se contaminar na adutora, no próprio reservatório. Então, assim, é uma briga realmente que acontece dentro das obras entre empregador e empregado, porque o empregador quer economizar nessa questão do fornecimento da água, como o colega falou. E aí, pessoal, sobre os banheiros, né? Como eu falei anteriormente, para cada grupo de 20 trabalhadores ou fração, você tem que colocar
uma instalação sanitária, com bacia sanitária de assento com tampa e lavatório, sendo que agora pode ser utilizado banheiro com tratamento químico dotado de mecanismo de descarga. Então, agora é permitido o uso de banheiro químico. Tem que ter também o local de refeição dos trabalhadores, observadas as condições mínimas de conforto e higiene. E aí, sobre esse item, áreas de vivência, vocês têm alguma dúvida? Tem alguma colocação? Eu vou interromper aqui o compartilhamento um pouco. Eu vou, então, interromper a gravação agora, vou dar 15 minutos de intervalo. Às 15 horas e 20 minutos, nós retornamos com a segunda parte da nossa aula, tá bom? Volto já, viu?